Depois de nos dizer por semanas que o presidente Trump estava negociando, que estávamos perto de um acordo, que os contornos gerais de um acordo já estavam definidos, agora o presidente Trump disse que está apenas semi-negociando e meio que mantendo as coisas discretas. Enquanto isso, do lado iraniano na guerra, eles claramente estão se sentindo muito mais confiantes e apresentaram novas exigências para reabrir o Estreito de Hormuz e encerrar a guerra nos termos ditados por eles. Vamos ver como tudo isso vai se desenrolar, como chegamos até aqui e, mais importante, para onde estamos indo. Hoje temos novamente conosco Matt Bracken, romancista, historiador dedicado, agitador, especialmente por todo o X. Matt, seja bem-vindo de volta ao programa. Eddie he ordered bombs. Bem, vamos direto ao ponto, porque há algumas coisas bem reveladoras aqui. Vamos começar por algumas das exigências que o Irã fez no fim de semana. Isso foi noticiado pela Político nesta manhã. O órgão do Irã, semelhante a um politburo, conhecido como Conselho Supremo de Segurança Nacional, disse que o Estreito de Hormuz não será reaberto até que os Estados Unidos, abre aspas, corrijam seu comportamento. Em seguida, eles detalharam o que isso significa. Os Estados Unidos nunca mais devem ameaçar o Irã, disse o comunicado, e devem encerrar permanentemente a guerra com o Irã e seus aliados armados na região. Os Estados devem suspender o bloqueio naval aos portos iranianos e retirar suas forças militares da área. Também devem compensar integralmente o Irã pelos danos da guerra, suspender as sanções e liberar sem condições os ativos congelados. Agora, acho que todos esses pontos estavam nos 14 pontos originais do memorando de entendimento. Mas agora eles estão basicamente dizendo que tudo isso tem de ser feito antecipadamente e não negociado depois de 60 dias. Como você interpreta isso? Acho que todos nós já incorporamos ao vocabulário a escada de escalada e o domínio da escalada. E agora acho que precisamos acrescentar algo como uma escada diplomática e domínio diplomático, porque os iranianos estão usando o memorando de entendimento de 17 de junho como ponto de partida. Eles não estão negociando a partir dele para baixo. Então, toda vez que ameaçam ataques cinéticos, eles de fato atacam navios no Estreito de Hormuz que tentam usar o corredor americano e não recuam em relação ao memorando original que agora é o ponto de partida deles. E em termos de domínio diplomático, toda vez que voltamos com mais exigências, eles simplesmente atacam mais navios e acrescentam coisas ao memorando. Então, eles meio que estão nos mostrando, olha, só vai piorar para vocês. Quanto mais demorarem, mais vocês terão que ceder. Porque aconteça o que acontecer, eles não vão abrir mão do controle do Estreito de Hormuz. Eles entendem corretamente que essa é a carta na manga deles. Esse é o poder deles, o domínio geográfico do Estreito de Hormuz. Eles nunca vão abrir mão disso. E eu não acho que eles jamais vão permitir que um navio de guerra americano volte ao Golfo Pérsico, por exemplo. E para o mundo inteiro isso será um sinal. Fomos expulsos do Golfo Pérsico. Mas no fim das contas, se não voltarmos para a Quinta Frota, no Bahrein, o mundo inteiro vai entender quem venceu esta guerra. Então sim, eles não estão negociando no sentido de vamos ceder um pouco e receber um pouco. Eles estão apenas dizendo vamos exigir mais. Portanto, quanto mais você prolongar isso, mais terá de ceder no final. E sabe, isso é algo que o professor Marandi disse no nosso programa há quase 2 semanas. Ele disse que o próximo acordo teria exigências maiores. Disse que haveria itens adicionais nele. E agora vemos isso se concretizando. Basicamente, eles estão dizendo que tudo o que seria negociado durante o período do primeiro memorando de entendimento agora precisa estar acertado de antemão, antes que possam sequer iniciar as negociações e abrir aquele estreito. Então, vamos ver como isso funciona. Eis o que disse durante a noite o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. As conversas com Oman são sobre uma rota temporária. Estamos muito perto de chegar a um resultado.
Encerrar essa rota, por meio do Irã e de Omã, não significa necessariamente a reabertura do Estreito de Hormuz. Isso depende de outros fatores. As violações do memorando de entendimento por parte dos Estados Unidos devem ser compensadas. Então, basicamente, ele está dizendo: escuta, já estamos trabalhando e falando sobre isso há vários dias. Omã e Irã, conforme o memorando de entendimento, na verdade estavam negociando não com os Estados Unidos, mas apenas entre si e, aparentemente, com alguns outros atores regionais, para criar algum tipo de administração provisória. Mas eles deixam claro que reconhecem que isso não significa necessariamente que o Estreito de Hormuz vai ser reaberto. Porque pode ser ótimo para Omã e Irã chegarem a um acordo, se isso acontecer, mas isso não tem nada a ver com o bloqueio dos Estados Unidos. Então, mesmo que cheguem a um acordo, isso não vai necessariamente sinalizar uma reabertura do Estreito de Hormuz. E ele reiterou mais uma vez que estão buscando alguma compensação. Você acha que isso é apenas uma tática de negociação? Ou acha que eles realmente querem tudo antecipadamente? Ou então nada será reaberto? Acho que eles falam sério. Acho que o funeral de Estado, há algumas semanas, foi meio que um ponto de virada, endurecendo a posição deles. Você ouve mais sobre a escola de meninas de Minab. Há uma raiva real e agora uma sede, não apenas de acabar com esta guerra, mas de vencê-la de forma definitiva. O que eles não querem é que os Estados Unidos e Israel vejam um cessar-fogo ou algum novo acordo apenas como uma chance de se rearmar, se reabastecer e voltar para outra rodada. Eles precisam ver os Estados Unidos realmente sofrerem uma derrota, a ponto de queimarmos os dedos, ficarmos com o traseiro dolorido e não querermos voltar para lá. Então eles precisam realmente aumentar a dor. E eles vêm atacando navios no corredor de Omã que têm tentado passar sorrateiramente pelo que chamam de Canal Americano. Eles têm atacado esses navios. Então não estão recuando nisso. Estão seguindo à risca o memorando de entendimento número 5, que diz que isso vai ser administrado, ou seja, controlado pelo Irã, em diálogo com Omã e em um nível menor com outros estados do Golfo, mas será conduzido pelo Irã. E eles não estão voltando atrás nisso, a ponto de continuarem atacando navios. Uma forma de isso terminar seria porque eles não vão abrir esse estreito de jeito nenhum até que o bloqueio externo, o bloqueio secundário dos Estados Unidos, seja suspenso. Mas não espero que haja, tipo, um anúncio formal, porque não estamos em negociações formais. Não há americanos sentados à mesa em frente a iranianos. São apenas recados sendo trocados eletronicamente por meio do Paquistão e de outros. Então, não há negociações. E não haverá um acordo assinado em que os Estados Unidos digam, certo, nesse dia levantamos nosso bloqueio e naquele dia, 2 dias depois, vocês levantam o de vocês. Vai acontecer de fato. Porque seria muito humilhante para os Estados Unidos dizerem, vocês venceram, nós nos rendemos, vamos levantar nosso bloqueio na quarta-feira, vocês levantam o de vocês na sexta-feira. Eles simplesmente vão fazer isso. E a forma como vamos ver isso é a seguinte. Há muitos rastreadores privados de navios calculando o petróleo que está saindo agora pelo Estreito de Hormuz, em comparação com antes da guerra, e o petróleo que está saindo do Mar Vermelho por oleodutos e navios. Agora isso está em dúvida por causa dos Houthis. Esses rastreadores aplicam vários métodos para contar os navios e o petróleo, mas parece sim que mais petróleo está saindo. Agora, esses navios estão transferindo carga. Eles apenas se deslocam para fora do Estreito de Hormuz, mas permanecem dentro do bloqueio naval que fica mais distante, o bloqueio naval dos Estados Unidos, e então transferem combustível. Ou alguns desses navios estão saindo do Golfo Pérsico com petróleo iraniano e indo para a China, e nós não os estamos impedindo porque temos algum tipo de acordo paralelo com a China.
Então, não espere que todas essas coisas sejam anunciadas. Pode haver acordos de fato que nunca são anunciados. Por isso eu observo quanto petróleo está saindo, se esse volume está aumentando e a que nível. Só então vou dizer sim, o estreito vai ser reaberto. E enquanto você vir, todos os dias, ou dia sim, dia não, um navio sendo atingido pelos iranianos ao tentar sair pelo canal americano, isso definitivamente está acontecendo. Definitivamente ainda está acontecendo no contexto desta guerra. É interessante porque, quando o memorando de entendimento foi assinado em 17 de junho, o parágrafo 5 dizia de forma inequívoca que o Irã, e mais tarde o Irã e Omã, tinham controle administrativo para decidir como aquilo seria aberto e assim por diante. Aí voltamos e estabelecemos aquele corredor secundário em 5 dias. E acho que foi no 6º dia que os primeiros navios começaram a passar por ali. O Irã disse, esse não é o acordo. Eles atingiram alguns deles, depois de alguns avisos. E então os Estados Unidos, foi quando começamos aquela troca de ataques, que durou 13 dias, e assim por diante. Certo, desta vez, vários navios já foram atingidos, e a menos que eu tenha deixado passar alguma coisa, não respondemos a nenhum desses ataques. Como você interpreta isso? Acho que estamos numa situação em que a realidade está se impondo aos nossos combatentes, aos nossos comandantes. Até as nossas tropas baseadas no oeste da Jordânia e em Israel estão seriamente sob ameaça, porque eles atingiram uma das bases aéreas na Jordânia e tivemos muitos feridos e danos. Então nenhuma das nossas bases está fora de alcance. E basicamente, estamos agora numa situação em que a guerra do século XX está se chocando com a guerra do século XXI. Estamos chegando a uma luta de metralhadoras da Primeira Guerra Mundial com cavalaria montada. Foi ótimo, mas está obsoleto porque nossos aviões de ataque precisam ser reabastecidos para ir de Israel e da Jordânia até alvos, até mesmo fora do Irã, pontos de lançamento fora do Irã. E isso é visível em tempo real. Assim como não dá mais para concentrar tropas, você não pode estacionar todos esses aviões nas pistas, sabe? E deixar meia dúzia de pistas amontoadas, como em Pearl Harbor, para então lançar um grande ataque aéreo, porque isso é visto em tempo real. E essas bases podem ser atacadas. E eu sei que as pessoas dizem que o Irã reluta muito em atingir alvos em Israel, e imagino que isso seja verdade. Mas é preciso fazer uma grande distinção entre um míssil explodindo, uma explosão no centro de Tel Aviv e uma explosão lá no deserto, que ninguém vai ouvir, ou sabe, numa cidade. Ou até mesmo uma explosão no aeroporto Ben Gurion, onde o mundo inteiro viu que temos aviões-tanque da Força Aérea alinhados. A precisão dessas armas significa que, quero dizer, aeroportos, como sabemos, são alvos muito grandes. Sabe, eu nunca tive no aeroporto Ben Gurion, mas não acho que o lugar onde essas aeronaves ficam estacionadas seja tipo ao lado de um conjunto residencial. Então, se você tem mísseis capazes de atingir alvos com precisão de 10 ou 20 metros, dá para atingir os aviões sem causar vítimas civis. Então, o mundo não vai ficar horrorizado se o Irã atacar Israel enquanto um grande ataque aéreo estiver partindo de Israel. Ninguém vai esperar que o Irã simplesmente sofra um ataque e não reaja porque os aviões estão decolando de Israel. E eles já mostraram que têm alcance, porque atingiram nossas bases na Jordânia. Então acho que estamos segurando fogo porque sabemos que perdemos essa rodada. Perdemos essa. Não temos domínio da escalada. E sabe de uma coisa? Parece que isso está começando a cair a ficha para o presidente Trump. Essa é uma das notícias que saíram agora de manhã. Enquanto o Irã diz que não há solução militar para isso, que vocês nunca vão conseguir forçar isso a acabar, parece que essa realidade está começando a cair a ficha para nós. Porque o presidente Trump agora diz que está só meio que negociando com o Irã e continua dizendo que, por enquanto, está mantendo um tom mais discreto, o que a maioria das pessoas, eu inclusive, interpreta como "eu não sei o que vou fazer".
Ele está tentando descobrir o que vai fazer em seguida. E vamos dar uma olhada. Algumas pessoas do lado dele não estão muito felizes com isso. Primeiro, vamos ouvir Rebecca Heinrichs. Dá para perceber um pouco de irritação na voz dela. O apoio à guerra entre a base do presidente Trump foi maior quando os Estados Unidos estavam realmente na ofensiva e obtinham grandes ganhos militares ao lado dos israelenses. O apoio começou a despencar quando surgiu esse cessar-fogo, as negociações, e os iranianos passaram a parecer muito confiantes e muito ousados, fazendo exigências aos Estados Unidos. E é aí que os americanos, eu acho, estão se sentindo bastante desconfortáveis. Então, aí ela diz, eu acho que os americanos estão desconfortáveis porque não estamos fazendo guerra o suficiente. Precisamos voltar e conquistar apoio. Então ela parece completamente alheia ao fato de que tentamos duodadas de ações militares para fazer isso funcionar. Nunca funcionou. E mesmo assim, sem se deixar abalar por isso, ela não está satisfeita em reduzir a intensidade e quer voltar à guerra. Como é possível defender isso quando há provas concretas de que os militares não vão ter sucesso e ainda assim argumentar a favor? Você consegue me ouvir? Alô? Ainda tô no ar, Gary. Am I still on the air, Gary? Tudo certo, Dan. Vamos ver. A imagem dele travou aí? Parece que ele travou. Já vou falar com ele. Okay. Well, in the meantime, let's just Certo. keep on going here. Bem, enquanto isso, eu vou continuar aqui. Se esse for o caso para alguns apoiadores do presidente Trump, ele está recebendo algum apoio político de um lugar inesperado, até mesmo na MSNBC. Eles estavam falando esta manhã no Morning Joe sobre como costumam criticar o presidente Trump. Mas de repente disseram, mas essa história de manter um perfil discreto, não sei, talvez faça algum sentido. Agora, este é um ex-analista da CI, aposentado, eu acho, que estava na MSNBC esta manhã. De início, ele vai meio que concordar com Trump, o que por si só já é estranho. Mas ouçam a conclusão dele no final. But listen to his resolution at the end. Não há outra opção aqui. A única falha nessa estratégia, que eu realmente acho que é a estratégia correta agora, é que o inimigo também tem poder de decisão. Então, à medida que o Irã se vê cada vez mais pressionado, a questão é o que acontece quando eles fazem coisas como conduzir ataques de guerra híbrida, como o que, segundo relatos, fizeram contra o sistema de água em Minnesota, ou novos ataques à navegação no Estreito de Hormuz, ou ataques de seus representantes na região, por exemplo, os Houthis atingindo alvos na Arábia Saudita. Na verdade, eles vão tentar fazer Trump subir novamente essa escada da escalada. Vai haver muita tensão sobre até que ponto os Estados Unidos vão tentar seguir essa estratégia, entre aspas, discreta. Mas eu acho que é a estratégia certa. E é a única. É a situação em que estamos. Não gostamos disso. Os Estados Unidos não necessariamente vão sair por cima aqui, mas certamente é melhor do que enviar 20 mil, 30 mil tropas terrestres ou gastar todas as nossas munições de precisão numa campanha militar que na prática não funciona muito bem. E sabe, Matt, uma parte de mim não entende. Ele entende uma parte disso, o analista da CIA aqui na MSNBC, e diz, ei, sabe de uma coisa? Talvez a gente não saia por cima nessa, mas manter isso em baixa intensidade e basicamente deixar tudo como está ainda é melhor do que colocar tropas em solo, como se alguém ainda estivesse considerando isso de forma realista. Mas o que ele nem sequer cogita, e ninguém mais que vamos mostrar hoje cogita, e na verdade, tirando o nosso canal e alguns outros como o nosso, ninguém está dizendo, cara, simplesmente cai fora. Você não consegue resolver isso militarmente. E manter o bloqueio e o status quo continua nos prejudicando. Como você vê isso? É aquela falácia do jogador, sabe? Dobrar a aposta na burrice. E o Trump, eu sempre ganho, sabe? Trump,
Eu sempre ganho, então vou jogar os dados de novo, sempre. Talvez esteja finalmente caindo a ficha de que isso não vai funcionar. Voltando a Jack e Heinrich, antes de perdermos o sinal por um momento, acho que parte disso é que há muitas formas de síndrome de Estocolmo. E uma delas é uma espécie de pensamento de grupo que toma conta. Ela está no refeitório da Fox News, sentada entre Kellogg, Keith e Jim Henson, sabe? Provavelmente se acha uma verdadeira moderada, em comparação com o círculo social dela, no refeitório e na sala de espera da Fox News. Ela provavelmente se sente uma verdadeira moderada. Mas não há como escalar isso e vencer, porque estamos chegando a um campo de batalha do século XX com cavalaria a cavalo do século XIX. Sabe, o que a gente tinha era ótimo para acabar com a Líbia, sabe? Top Gun Maverick e o Top Gun original. O porta-aviões navega praticamente até a Líbia e para dentro dela, embora eles não mencionem esses países, mas é a Líbia, certo? Top Gun. Praticamente, sabe? É logo ali. Os caças decolam, derrubam todos os caras maus, pousam no porta-aviões, missão fácil, a guerra acabou. Esse tempo acabou, nunca vai voltar. Agora, você tem que amontoar aeronaves em pistas e pátios, porque, como eu já mencionei antes, você não pode simplesmente empurrar essas coisas para a areia, certo? Elas têm que ficar no pavimento. Então há uma quantidade limitada de pavimento e muitos aviões. E quando ficam amontoados assim, eles são extremamente vulneráveis. Se tentarmos qualquer tipo de ataque cinético agora, eles podem atingir esses campos de aviação com mísseis que levam 8 ou 10 minutos para chegar lá. Então, quando virem os primeiros 20 aviões-tanque decolando, vão atacar esses aeródromos. E não só vão causar baixas, como vão abortar todo o ataque. E uma coisa que seria pior do que ficar mal por recuar nesta guerra, na qual nunca deveríamos ter entrado, é sofrer uma derrota humilhante e esmagadora. Por exemplo, lançar um grande ataque aéreo e depois ter 50 aeronaves destruídas no solo, outras 50 danificadas. E os aviões que conseguirem decolar não poderão pousar naquela pista, porque ela estará cheia de buracos e crateras, com destroços espalhados por toda parte. Então eles vão pousar na Turquia e em Chipre, onde não poderão se rearmar nem reabastecer. Eles estão fora da luta. Talvez até sejam... Qual é o termo para quando você pousa num país neutro durante uma guerra? Como os alemães na Argentina, o Graf Spee. Existe um termo para isso, não estou conseguindo lembrar. Havia navios alemães em Guam quando a Primeira Guerra Mundial começou. É algo como internamento, qual é o termo? Existe um verbo específico, mas sequestrados, algo assim. Então, nossas aeronaves que não conseguem voltar para aeródromos danificados vão pousar em qualquer pista que conseguirem, em aeroportos civis. Sem mais combustível, sem mais bombas. Vai ser muito mais humilhante do que tentar desfazer isso e declarar vitória, mesmo que nossa marinha não volte para o Golfo Pérsico. Acho que o que vai acontecer é que vamos suspender aos poucos o bloqueio externo. E à medida que mais petróleo sair do Golfo Pérsico, por causa da suspensão do bloqueio externo da Marinha dos Estados Unidos, o nosso lado vai levar o crédito por isso. E vamos dizer, olhem, a estratégia de Trump está funcionando. Mais petróleo está saindo. Eles não vão noticiar o fato de que os navios da Marinha dos Estados Unidos não podem voltar. Nossas bases não podem ser reconstruídas. Não dá para reconstruir essas bases só com o que se descarrega de um C-17. Nossos navios carregados de material de construção para reconstruir as bases não vão poder voltar para lá. Algumas dessas cargas grandes, como esses enormes enlaces ascendentes de satélite, que fazem parte do gigantesco radar de longo alcance, precisam estar juntas, porque esse radar não existe sozinho. Ele faz parte de uma rede conectada por satélites. Por isso fica ao lado de um enorme enlace ascendente de satélite. Essas coisas não chegam em aviões C-17. E não são montadas ali com conjuntos de Tinker Toy. Isso chega num navio grande, é descarregado por guindaste e levado até o lugar. E isso não vai acontecer. Eles não vão voltar ao Golfo Pérsico.
Estamos sendo empurrados para trás. Isso não aparece nas notícias americanas, mas o resto do mundo vê isso. Sabe, Matt, pelo que entendo, você não foi um general 4 estrelas aposentado das Forças Armadas dos Estados Unidos. Isso está correto? Está correto. Certo. Então como é que você consegue enxergar isso com tanta clareza? Mas este sujeito aqui, que era um general 4 estrelas na ativa, aparentemente companheiro de almoço da Rebecca Heinrichs, no refeitório que você mencionou há um minuto, acha que ainda precisamos voltar com tudo. Os iranianos, dá para ver como estão ficando mais agressivos em suas exigências diplomáticas a nós, quase pedindo que nos rendamos. Acho que o caminho que eles estão seguindo é de muita agressividade diplomática, e eles também vão ficar muito agressivos de forma violenta. O presidente Trump tem todas as opções em suas mãos. Ele pode tomar uma grande ação militar a qualquer momento que quiser para acabar com esses caras. Pode fazer isso ao longo de alguns dias. Pode fazer em menos tempo do que isso. Ele tem enormes opções. Está muito ciente de tudo isso e veremos o que acontece. Eu realmente acredito que a única forma de o Irã atender às nossas exigências é se nós os forçarmos. Bem, eu até concordo com essa última parte que ele disse. A única maneira de eles atenderem às nossas exigências é se nós os forçarmos, mas não podemos forçá-los. E aí tem essa parte estranha, Matt. Ele diz, olha, todas as opções estão nas mãos do presidente Trump. Opções enormes. Podemos fazer isso em dias. Mas já tivemos 40 e tivemos 13 dias. E isso não funcionou. Então, que diabos, cara? Se o Gary puder colocar uma imagem, eu acho, de um B-52. É uma comparação sobre o lançamento de bombas convencionais. Diz assim, lembram quando lançamos 3 vezes mais toneladas de bombas sobre Vietnã, Laos e Camboja do que lançamos sobre a Alemanha e toda a Europa ocupada na Segunda Guerra Mundial e depois vencemos a Guerra do Vietnã? Não vencemos. Então, naquele mapa no canto, o Vietnã do Sul, pelo qual lutamos durante a maior parte de uma década, tem apenas o tamanho daquela área em torno do Estreito de Hormuz. Eles podem disparar mísseis de qualquer parte do Irã que atinjam aquele arco, ou de qualquer uma das ilhas, ou de qualquer um dos estados do Golfo do outro lado do Golfo Pérsico. Durante a Guerra do Vietnã, nós fazíamos esses B-52 voarem de um lado para o outro quando queríamos. O Vietcong no sul não tinha nada que pudesse atingir uma altitude tão alta quanto a de um B-52. Então, literalmente, eu conferi isso, é mais de 100 vezes mais barato, por quilo de explosivo de alto poder, simplesmente lançar uma bomba convencional de um B-52 do que disparar um míssil de longo alcance de fora do Irã. Podíamos lançar toda aquela tonelagem enorme sobre o pequeno Vietnã do Sul, que tem 1/10 do tamanho do Irã, durante anos, e ainda assim não derrotá-los. Eles continuaram levando material de guerra pela trilha Ho Chi Minh, que para quem é mais jovem do que nós, passava paralelamente ao Vietnã do Norte e ao Vietnã do Sul, pelo Laos e pelo Camboja. Então, esses países não tinham como se opor aos Estados Unidos, realizando missões bem sobre o território deles, lançando megatons de bombas de ferro direto sobre a trilha Ho Chi Minh. E eles continuaram levando material de guerra para o Vietcong o tempo todo. Essa era a estratégia, cortar a trilha Ho Chi Minh. O Vietcong ficaria sem RPGs, foguetes B-40 e tudo mais, minas. E aí venceríamos, porque eles ficariam sem material de guerra. E nós podíamos simplesmente usar B-52 e transformar aquilo na superfície da Lua. Arc Light, sabe? Bombardeio de saturação, literalmente. Uma cratera ligada à próxima cratera. E mesmo assim não conseguimos fazê-lo se render. E o Irã é 10 vezes maior. Eles têm defesa aérea, ao contrário do Vietcong. E até os norte-vietnamitas tinham um pouco de defesa aérea nos arredores de Hanoi. Então eles derrubaram alguns B-52, obviamente, mas não o bastante para nos parar.
Eles não nos fizeram abandonar a campanha de bombardeios porque tínhamos prisioneiros de guerra no Hilton de Hanoi. Continuamos voando de um lado para o outro, Tailândia para Guam, lançando bombas durante anos. Agora, não conseguimos nem sobrevoar o Irã com aeronaves. Usamos Predators e Reapers e eles os derrubam. Então temos de lançar mísseis de longo alcance, que custam centenas de vezes mais do que uma bomba convencional, para atingir um alvo dentro do Irã. Pensar que eles vão desistir depois de mais algumas semanas de bombardeios praticamente pontuais, em comparação com o que fizemos no Vietnã. Bombardeios pontuais. Não é nada comparado ao Vietnã. Se você contar o peso das ogivas de fato, o que tem num Tomahawk? É algo como 100 quilos ou coisa assim, a ogiva em si. Isso equivale a, o quê? 2 bombas de 500 libras lançadas de um B-52? E se fossem B-52 atrás de B-52 dia e noite durante anos, então não sei o que esses caras como Kellogg, Keane, não sei o que eles estão pensando. Mas se convencerem Trump a lançar outro grande ataque, vai ser muito mais humilhante quando a primeira onda de aviões decolar e então foguetes começarem a atingir aquelas pistas. Porque os outros vídeos realmente mais importantes que eu gostaria que essas pessoas assistissem são os seus vídeos com Ted Postal. Porque ele defende muito bem que nossos Patriots não têm funcionado. Eles alegavam uma taxa de 90%. Tipo, agora é um desastre porque estamos ficando sem Patriots. Ele argumenta que eles são apenas uma arma psicológica de defesa. Fazem suas tropas sentirem que existe uma defesa, quando na verdade não existe. Talvez tenha uma taxa de interceptação de 5 ou 10%, porque as pessoas precisam pensar, esses mísseis estão descendo. E é muito interessante usar os termos que ele usa, a 4 km por segundo. E o interceptor está subindo a 1,5 km por segundo. Então, em 1 segundo, eles cruzam mais de 5 km de espaço. E nós nem conseguimos fazer isso. E aí os iranianos acrescentam o hipersônico. É como um propulsor de reentrada para fazê-los ir mais rápido. Eles têm pequenos foguetes e aletas para fazer a ogiva zigue-zaguear na trajetória de entrada. Então, mesmo naqueles últimos 5 segundos, se ela fizer 2 curvas, esqueça a interceptação. E isso já está consolidado. Não é algo que vamos conseguir alcançar. E o motivo é, e essa é uma analogia minha, que sempre vai ser mais barato disparar uma bala do que criar uma super bala capaz de interceptar uma bala em voo. Acho que no campo de batalha de Gettysburg, em algum lugar perto da carga de Pickett, eles têm todos esses artefatos de guerra. E há tipo 2 balas mini que se chocaram. Sabe, só para ilustrar como o ar estava tão cheio de chumbo que 2 balas mini que são projéteis grandes de chumbo com cavidade oca, calibre 60, acertaram. Isso foi só uma coincidência, porque dezenas de milhares de balas estavam sendo disparadas dos 2 lados. Mas pensar, vamos inventar uma bala que simplesmente derruba as outras balas. Ela vem a 4 km por segundo. Então o que nós temos é uma força aérea do século XX. Aviões de ataque, jatos de reabastecimento, armas de longo alcance que custam uma fortuna para entregar uma pequena ogiva no meio do Irã. E eles investiram numa ofensiva aérea do século XXI baseada em foguetes que nós não conseguimos deter. Essas são, basicamente, as linhas que eu apresentei ali. E sabe, é interessante que depois de vermos Keane sentado ali, dizendo que, sim, certamente podemos voltar. Temos todas as opções, podemos fazer isso em apenas alguns dias. Ele também admite que, é claro, há um problema com munição. Há desafios para repor os estoques que estamos usando. Essa é uma questão importante e pública. Como se vê, o Congresso está muito envolvido nisso, assim como o vice-secretário de guerra, todos os dias. Mas em termos de conduzir uma guerra com armas ofensivas e de conseguir nos defender dos iranianos,
Podemos fazer isso de forma eficaz. We can do that quite effectively. How can you do it quite effectively if you don't have your long range? Como você pode fazer isso de forma bastante eficaz? Se você não tem suas armas de longo alcance, de ataque à distância porque elas estão acabando, então agora precisa usar as que não são de ataque à distância, como as JDAMs, as SDBs, algumas das GBUs e assim por diante, algumas dessas outras categorias. Todas elas exigem aviões de combate, e você precisa se aproximar, como você mencionou há um minuto. Embora, eu conferi hoje de manhã, existam literalmente dezenas de milhares dessas capacidades JDAM e desses kits que acompanham essas bombas de queda livre e assim por diante. Quer dizer, você realmente não vai ficar sem elas, você tem uma quantidade enorme, mas elas serão eficazes? Dá para ver que nós nem temos algo tão bom quanto o que os russos desenvolveram, que são essas bombas planadoras. Eles acoplam asas de verdade a uma bomba soviética antiga, não guiada, para que ela possa alcançar, acho que uns 20 quilômetros. E na guerra na Ucrânia, colocar um caça a 20 quilômetros do inimigo é correr um risco enorme. Então, no contexto da guerra entre Ucrânia e Rússia, o fato de eles conseguirem lançar essas bombas planadoras, ou seja, de levarem seus aviões de ataque a 20 quilômetros do inimigo, mostra que eles estão se aproximando perigosamente, que conseguem até voar com aeronaves tão perto da Ucrânia. Mas o Irã é gigantesco. O Irã é enorme, sabe? Ele tem o tamanho de 6 Colorados, certo? Quer dizer, é enorme. É 3 vezes maior que o Iraque. Mais de 3 vezes. Então, para chegar ao centro do Irã e lançar uma JDAM com apenas nem asas de bomba planadora, apenas algo que estenda um pouco o alcance, basicamente você teria de voar até o centro do Irã com pilotos humanos. E isso vai significar, sabe, prisioneiros de guerra, porque isso não é. Mesmo no Vietnã, era muito difícil enviar os Jolly Greens e as equipes de Paradise Gate. E aquilo era o pequeno Vietnã. E perdemos muitos prisioneiros de guerra porque o Vietcong podia capturá-los. Ou no norte, obviamente as forças regulares, o exército do Vietnã do Norte, podiam capturá-los antes que conseguíssemos resgatá-los. Mas no contexto do Irã, veja o tamanho do Irã. Para chegar ao centro do Irã, você vai perder muitos pilotos. E eles estarão na televisão, e isso não vai cair bem. E eu não acho que desta vez vai ser um momento de união em torno da bandeira. Tipo, agora vamos ter conscrição. Agora vamos nos preparar para uma guerra 10 vezes maior que a do Vietnã. Eu não acho que isso vai colar. Quero dizer, mesmo que você, decidisse fazer isso de qualquer forma, você não vai ter tempo para isso. Porque isso levaria, para sair de onde estamos agora, que é basicamente parados e sem reação, até sequer pensar em ter um recrutamento obrigatório. E o que você vai fazer? Tipo, levar essas pessoas para aquelas montanhas e simplesmente deixá-las morrer em grande número? Quer dizer, eu nem vejo que isso resolveria. E, durante todo o tempo de preparação, até para chegar lá, você tem o Estreito de Hormuz bloqueado. E a nossa economia não vai conseguir sobreviver a isso. Quero dizer, nesse momento, acho que já estamos começando a chegar ao limite de até quando essas coisas podem ser mitigadas. E aqui, provavelmente nos próximos, a SPR, a Reserva Estratégica de Petróleo, se esgotando. Isso é finito. E a SPR não é só, quanto combustível temos para fornecer aos nossos militares. É por quanto tempo conseguimos suprimir artificialmente o preço mundial de um barril de petróleo, porque estamos jogando esse jogo de papel. E uma grande parte disso é simplesmente usar a Hamari Reserva Estratégica de Petróleo para conter o preço. Bem, todo mundo pode acompanhar esse nível e saber que o tempo não está a seu favor. Estamos presos a esse cronograma em que as eleições de meio de mandato acontecem daqui a poucas semanas, talvez alguns meses. Quer dizer, faltam menos de 10 semanas para as eleições de meio de mandato.
E o Irã pode se dar ao luxo de deixar o tempo passar e jogar na defensiva, desacelerando tudo numa espécie de rope-a-dope por muito tempo, enquanto nós chegamos ao ponto de colapso nessas cavernas de sal. Então simplesmente não temos tempo infinito. Minha analogia é a seguinte: é uma luta numa caverna entre mergulhadores. Estamos lutando com tanques de ar nas costas, e o outro lado talvez tenha mais ar no tanque. Então você tem que fazer alguma coisa ou sair da caverna. Não dá para lutar assim para sempre, porque o tempo é um fator-chave nisso. O tempo puro e simples. Sinto muito. E sabe, quando você olha para essa questão, não se trata nem apenas do petróleo em si, ou mesmo dos fertilizantes. Mas uma das questões maiores que está prestes a começar a afetar, e eu estava justamente conferindo uma das minhas fontes aqui, é que nas próximas semanas, agora estamos falando de semanas de um dígito. Algumas projeções indicam que a incapacidade de atender a demanda e a oferta insuficiente de combustível de aviação e diesel vão começar a ter impacto. Isso porque todo mundo já esgotou suas reservas e suas instalações de armazenamento, seja a reserva estratégica de petróleo ou outras. E vai começar a haver um grande impacto sobre os combustíveis de aviação. Sim, e isso afeta muito mais os nossos aliados do que a nós. Até na Europa, por exemplo, combustível de aviação, você não pode simplesmente produzir porque quer. É preciso importar. E todo mundo no mundo está pagando um preço real, não apenas um preço no papel, pelo combustível de aviação entregue. Então isso tem efeitos cada vez maiores nas economias dos nossos aliados. Estou ligando isso àquela rota russa pelo Ártico, se tivermos tempo de falar sobre isso. Os coreanos estão construindo quebra-gelos e navios-tanque de GNL capazes de operar no Ártico para ir até o extremo norte da Rússia, o lado ártico da Rússia. Esses são os nossos aliados sul-coreanos. Junto com a China, a Coreia é uma das grandes potências mundiais na construção naval. Então, se os coreanos estão se precavendo ao construir navios para navegar até o Ártico russo, eles precisam ser amigos da Rússia, porque a rota passa por lá. Dá para ver que algumas dessas rotas atravessam diretamente ilhas russas. Então isso só vai estar aberto a amigos da Rússia, não a amigos não vai estar aberto aos americanos. Do outro lado, naquela rota vermelha, nós nem temos quebra-gelos capazes de fazer alguma coisa ali. Os russos têm esses super quebra-gelos. Então países como Japão e Coreia estão apenas olhando para o futuro e sendo realistas. Eles podem ver que nós não conseguimos nem defender nossos aliados do Golfo. Toda a base da nossa presença no Oriente Médio era defender nossos aliados do Irã, e não conseguimos fazer isso. Então todos eles vão começar a olhar para a Rússia e a China e dizer, gostem ou não, esse é o time vencedor. Aquela imagem ali mostra a rota russa pelo Ártico. É uma projeção de Mercator, então faz a parte do Ártico parecer muito maior. Mas na realidade, essa rota russa pelo Ártico é o atalho. É mais curta do que passar pelo Suez. E quando o Suez está fechado, o que pode acontecer a qualquer momento, seja o Suez ou Bab el-Mandeb, qualquer um dos dois, e você não consegue passar pelo Mar Vermelho, tem que dar toda a volta pelo Cabo da Boa Esperança. Isso é quase o dobro da rota russa pelo Ártico. E outra coisa sobre o Ártico russo é que agora que eles têm esses super quebra-gelos, podem explorar grande parte do gás, do petróleo e dos minerais que ficaram inacessíveis lá em cima. Quero dizer, eles já fizeram os levantamentos, fizeram pesquisas de mineração e tudo mais, mas não havia uma forma prática de chegar até lá. É longe demais para ferrovias, atravessando montanhas e o permafrost. Mas, se você consegue levar grandes navios até lá, pode construir projetos enormes naquela região e começar a explorar uma parte do Ártico Siberiano russo, que eu acho que simplesmente ficou ali, inexplorada desde sempre. Você sabe disso. Então isso é como outro multiplicador de força.
A Rússia já é como o grande depósito de recursos naturais do mundo. Ela tem mais da metade de tudo na Rússia, mas muita coisa estava presa lá na Sibéria. E sabe, grandes quantidades não conseguiam sair de lá. Eles tinham minas de ouro notórias e coisas assim na época do Gulag. Mas as grandes jazidas, os grandes minerais, que exigem grandes navios graneleiros, eles vão conseguir explorar isso. E essa será outra vantagem que terão. A China está até construindo quebra-gelos, o que eles chamam de super quebra-gelos, para operar junto com os quebra-gelos russos, cooperando com a Rússia lá em cima. A Coreia está construindo quebra-gelos para lá e também navios tanque de GNR. Hoje a maioria dos navios tem uma proa bulbosa, aquela parte que se projeta na água. Isso torna o navio mais eficiente, mas obviamente não dá para usar isso lá no Ártico. Então é preciso construir navios especiais, reforçados para gelo. Não quebra-gelos, mas navios capazes de abrir caminho por esses blocos de gelo que foram quebrados pelos quebra-gelos. Os coreanos estão construindo esses navios. Acho que os japoneses também vão começar a prestar atenção nisso. Estamos realmente perdendo nossa influência. Na Ásia, as pessoas estão olhando para o que está acontecendo no Irã e dizendo: poxa, esses caras não conseguem nem lidar com o Irã. Como eles vão lidar com a China e a Rússia juntas? Não conseguem. Não tem como. Então temos que nos afastar lentamente desse grupo, porque no fim das contas precisamos do petróleo, precisamos do gás e dos fertilizantes. Não dá para simplesmente viver de promessas dos Estados Unidos. E à medida que isso se acelera, o dólar como moeda de reserva vai desaparecer, vai se enfraquecer. E então o que seremos? Seremos apenas uma Argentina com armas nucleares. Sabe? Nós não somos mais uma superhegemonia. Não conseguimos nem impor nossa vontade ao pequeno Irã. Quero dizer, o resto do mundo sabe o que isso significa. E sabe, é muito paradoxal. O Irã pode ter nos feito um grande favor. Sabe, daqui a 10 anos, os historiadores talvez olhem para trás e digam, por pior que tenha sido esse fiasco da guerra com o Irã, pelo menos foi como pôr a mão no fogão e se queimar. Ninguém gostou disso. Mas foi muito melhor do que entrar numa guerra contra a China, achando que poderíamos entrar lá e afastar os chineses de Taiwan. Ninguém acredita nisso agora. Então uma notícia agora é que Taiwan vai começar a fabricar centenas de milhares de drones, uma espécie de defesa do porco-espinho. Isso vale muito a pena para a Suíça, para países assim. Simplesmente ser um alvo muito difícil de engolir, que não vale o custo. O problema é que Taiwan pode ser bloqueada. Eles podem tornar uma invasão chinesa muito difícil. They might make it very difficult for China to invade. It's like 20 times bigger than Okinawa with... É umas 20 vezes maior que Okinawa, com uma população muito maior do que a de Okinawa, que foi a nossa batalha mais difícil no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Faz Okinawa parecer insignificante. Então, não seria uma ilha fácil de conquistar militarmente. Mas obviamente ela pode ser bloqueada. E a estratégia chinesa seria fazer um bloqueio aéreo e marítimo de Taiwan. Nós já os vimos realizando exercícios, com grandes manobras navais em todo o entorno. Eles podem aumentar isso gradualmente. E na prática, a estratégia deles seria levar os Estados Unidos a reagir, como no Rope-a-Dope, e tentar romper o bloqueio. Ou permitimos que Taiwan seja submetida a uma guerra de cerco e bloqueada a render, ou fazemos o quê? Enviamos a Estados Unidos que nem conseguia entrar no Golfo Pérsico. Isso não é uma jogada vencedora. É algo sobre o qual venho argumentando há muito tempo. Escute, uma última coisa antes de deixarmos você ir. Você e eu conversamos um pouco sobre isso antes de entrarmos no ar, e eu queria saber sua opinião sobre uma parte disso. É toda essa guerra a qual quase ninguém presta atenção, certamente não na mídia tradicional. E é a questão do moral das nossas tropas que tiveram de ir para lá. Disseram a elas que havia essa ampla lista de alvos e objetivos que Trump estabeleceu no início. Não conseguimos atingir isso. Depois tentamos algo diferente, que não funcionou.
Depois tentamos um memorando de entendimento, que não funcionou. E agora estão falando em voltar de novo. Enquanto isso, especialmente depois que o memorando de entendimento foi assinado, algumas tropas começaram a ser redistribuídas porque achavam que a guerra tinha acabado. Agora que algumas delas foram mandadas de volta, o que você acha que está acontecendo na linha de frente? What do you think is going on at the tip of the spear? Yeah, I think that stories about the bad morale. Sim, eu acho que essas histórias sobre o moral baixo, sabe, tem todas essas piadas sobre moral, tipo checagem de moral. É praticamente todo um gênero de piadas militares sobre moral. Mas eu tive nesses navios, sei lá, em uma dúzia de navios diferentes da Marinha, porque como homem-rã eu não era designado por um navio. Mas eu viajava neles, sabe, durante as missões. E os praças vivem, sabe? É como se você pegasse um banheiro pequeno e colocasse uns 6 caras lá, em beliches triplos, com menos de 1 metro entre as camas de um lado e do outro. E os fuzileiros navais muitas vezes têm como alojamento um corredor do navio. Então você tem 3, ou às vezes até 4 fileiras de beliches de fuzileiros navais de cada lado de um corredor, por onde os marinheiros passam de um lado para o outro, dia e noite, fazendo seu trabalho. E você literalmente se veste e se dispe na frente de, sabe, uma dúzia de caras a menos de 3 metros de você, durante meses, dentro de uma caixa de aço. E a única coisa pela qual você anseia é a licença, que é poder sair do navio de vez em quando para desestressar, beber umas bebidas e cervejas, descansar e relaxar. Era FF, alguma coisa assim, e fornicar. Mas sim, meu sogro esteve em Iwo Jima. Ele era radiotelegrafista. Era um radiotelegrafista de uns 18, 19 anos em Iwo Jima. Mas um mês antes de Iwo Jima, ele estava no Havaí. Eles tiveram uma licença como você não acreditaria. O Havaí era completamente aberto. O Havaí era feito para marinheiros e fuzileiros navais em folga durante a Segunda Guerra Mundial. Fora isso, eles estavam treinando, entrando e saindo de barcos, em terra, em navios, em terra, folga em Honolulu. E então, um mês depois, ele está em Iwo Jima. Então, passar 6 ou 7 meses numa dessas caixas de aço sem ter folga. E eu sei que muitos marinheiros e fuzileiros navais estão dizendo, eu fiz isso. Sim, mas vocês também tinham folga. Tinham, sei lá, 2 semanas em que o navio ficava ancorado ao largo de Nápoles ou atracado em rota. Vocês não passavam 6 meses no Oceano Índico sem ver terra. E o abastecimento vira um fator enorme, porque quando tínhamos a 5ª Frota no Bahrein, havia aviões chegando com comida fresca. E sabe, o reabastecimento, havia uma cadeia de suprimentos novos que chegava ao Golfo Pérsico, às nossas bases, e depois era distribuída aos nossos navios. Isso não existe mais, porque o único ponto de reabastecimento é Diego Garcia, que fica ainda mais longe. Então tenho certeza de que eles estão fazendo o melhor que podem. Não quero desmerecer a Marinha Mercante, que tem cooperado com a Marinha, nem os navios da MSC. Eu sei que eles estão fazendo o melhor que podem. Mas estamos travando esta guerra sem as nossas bases de apoio próximas para esses navios. Eles têm de ir até Diego Garcia, então folguem Diego Garcia. Tenho certeza de que lá tem muita cerveja e dá para jogar vôlei, sabe? E fazer coisas que se pode fazer numa ilha deserta. Mergulhar um pouco com snorkel. Mas aí você está de volta ao seu navio, de volta ao seu posto. Não é exatamente, sabe, Nápoles ou Roma, ou, sabe, Sasebo no Japão, ou Atenas, na Grécia, os lugares que os marinheiros colocam nas jaquetas de cruzeiro. Todos os lugares legais que conheceram não são esses lugares. Então, se você está comendo legumes estragados e uma carne de porco rançosa, sabe-se lá o quê, e vivendo nesses espaços apertados, acho que isso também é um fator. Não quero pegar no pé da geração mais jovem, mas acho que as expectativas deles em relação ao conforto eram mais altas do que talvez as dos marinheiros que entravam nos anos 70 ou 80. Acho que eles esperavam mais do que a Marinha lhes ofereceria. Então é uma queda maior quando sabe. E acho que foi isso que os recrutadores disseram a eles também.
Então acho que foi daí que veio essa expectativa. Entre para a Marinha e veja o mundo. Não é só um emprego, é uma aventura. E é ainda pior para os fuzileiros navais nesses navios, porque os alojamentos deles são ainda piores que os dos marinheiros. Afinal, não se espera que eles fiquem no navio por 8 meses seguidos. Sim. Isso não faz parte do plano. Sabe, nós sempre temos um grupo anfíbio de prontidão. No Mediterrâneo, por exemplo, é chamado de MARG, M-A-R-G. Então sempre há um batalhão de fuzileiros navais, Seabees e outros por ali navegando pelo Mediterrâneo. E se o Líbano for o ponto crítico, ou seja lá o que for, eles estarão naquela área. Mas sabe, a cada 2 semanas, você está na Grécia, na Itália, até em Haifa, em Israel, e pode desembarcar para aproveitar a folga. É isso que significa a palavra liberdade. E isso significa muito para um marinheiro. Se você fica preso do lado errado do Golfo Pérsico, lá no Oceano Índico, só posso imaginar que a retenção de pessoal vai ser terrível. Recrutamento e retenção. Ou seja, essas pessoas não vão renovar o contrato. Aí você tem que começar tudo de novo, no treinamento básico, com gente nova, porque as pessoas vão dizer esquece. Já vi fotos de navios voltando cobertos de ferrugem escorrendo. E nós costumávamos zombar dos russos, dos soviéticos. Dizíamos que isso era sinal de que o império deles estava desmoronando, quando os navios pareciam estar tão mal cuidados. Quando você vê ferrugem escorrendo pela lateral de um navio, isso não quer dizer que toda aquela parte, onde você vê aquela pátina avermelhada, esteja enferrujada. Pode ser só um pequeno ponto lá em cima, onde a pintura se rompeu e a ferrugem começou a escorrer. Então havia marinheiros na lateral do navio, numa espécie de cadeirinha suspensa, uma cadeira de contramestre, com uma pistola pneumática de agulhas, removendo a ferrugem de onde ela realmente estava e pintando em seguida. Eles não estão fazendo isso agora. Não estão fazendo. E eu só posso imaginar que seja porque, se os chefes mandarem os marinheiros pegarem as pistolas de agulhas e começarem a trabalhar na ferrugem, os marinheiros simplesmente vão dizer, acho que não, chefe. É uma tripulação de 2026, não uma tripulação de 1986. Então os chefes não vão tolerar nem enfrentar uma rebelião, porque parte da tripulação simplesmente se recusa a fazer o trabalho. Aí esse tipo de serviço simplesmente não é feito. Agora eles dizem, bem, isso é trabalho de estaleiro, vamos só enferrujar até chegar um estaleiro. Antes não faziam isso. Eu servi em navios da Marinha. Eles tinham fuzileiros navais, e veja só, no tempo livre deles, no tempo extra, é claro, eles tinham fuzileiros navais com pistolas de agulhas. É uma ferramenta pneumática parecida com um martelo de ar, com várias pequenas agulhas, sabe, para remover ferrugem, tinta, tudo isso. Era uma batalha constante em todos os navios, e os marinheiros faziam isso junto com todas as outras funções deles. Então, quando vejo navios nesse estado, digo que há um problema de moral e disciplina naquele navio. Sim, e isso tem problemas e consequências de curto prazo, além das consequências de médio prazo que você acabou de mencionar. E tudo isso é resultado de uma liderança ruim, desde o topo até os níveis mais baixos. Na verdade, eu recebi uma mensagem aqui, pouco antes de entrarmos no ar, de outra fonte. Ela falava sobre algumas das pessoas que estão no terreno, na região, e em alguns casos a situação é ainda pior do que isso. Então isso precisa acabar rapidamente. E eu acho que, como o agente laranja depois do Vietnã, a síndrome da Guerra do Golfo e as outras doenças que surgiram das guerras no deserto causadas pelo ambiente, seja lá o que for, pelas queimadas em fossas e tudo mais, acho que a grande história, a história não contada, é onde estão os repórteres? Por que eles não estão entrando escondidos naqueles hospitais na Alemanha? Por que não estão apurando essa história? Onde eles estão? Vai ser lesão por explosão. Nenhum pedaço de metal atravessou o corpo, mas você foi atingido de choque. Vai sofrer uma esbração de 2 ou 3 libras, está destruído. Não, onde estão os repórteres?
Vamos descobrir. Eles estão impedidos. Bom, escuta, agradecemos muito por você ter participado hoje, especialmente pela sua própria experiência militar. Então você sabe identificar algumas coisas que os outros simplesmente não sabem. Agradecemos por isso. Obrigado. Brizera, E agradecemos a vocês. Voltaremos daqui a cerca de 1 hora. Agora vamos receber um novo convidado. Brian McGlinchey vai participar hoje e vamos falar sobre isso, especialmente algumas coisas que o vice-presidente disse, que estamos meio que no meio do jogo. E se estamos no meio do jogo, caramba, para onde isso está indo? Brian vai falar sobre isso esta tarde, junto com alguns temas da guerra entre Rússia e Ucrânia. Esperamos ver vocês então no Daniel Davis Deep Dive. Na verdade, temos patrocinadores e há um motivo para isso. Não queremos ficar bombardeando vocês com um monte de anúncios. Clique no botão de curtir. Claro, isso teaser com no hard você ama. And of course, share this with somebody you love.